Graça e paz, bem-vindos ao canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é promover o estudo sistemático da Palavra de Deus. Muito obrigado a você que está conosco. Vamos estudar mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos no quarto trimestre de 2020, estudando a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Muito obrigado a você que está conosco. Vamos a mais uma lição. Eu gostaria de convidar você, gostaria de desafiar a você. Você dar um clique, você clicar no gostei. Já clique ali, já coloque ali gostei para você curtir este vídeo. Se você assistir o vídeo até o final e não gostar dele e achar que o conteúdo não foi interessante, então tire ali o gostei. Mas gostaria de deixar para você esse pedido, você já deixar ativado o gostei ali. Caso você no final do nosso vídeo não ter se interessado, ter a noção de que o vídeo não foi aquilo que você esperava, então tire o gostei dali. Mas então vamos fazer esse pacto. Eu gostaria de contar com a sua colaboração. O YouTube nos ajuda assim a crescer o canal se você clicar no gostei, se você também fizer um comentário. Então deixe seu comentário também, curta o canal, curta nosso vídeo e vamos a mais uma lição desta semana, a lição desta semana que vai romper o silêncio, o grande silêncio que estava ali incutido no aquele ambiente onde Jó estava sofrendo, estava ali com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, com todas as suas enfermidades e sendo vislumbrado pelos seus amigos, sendo assistido pelos seus amigos. Vamos então à nossa lição da semana, lembrando que a nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Jó, ela é dividida em 3 partes, está em Jó, capítulo 4, versículos 1 ao 8, depois capítulo 15, versículos 1 ao 4 e ainda capítulo 22, versículos 1 ao 5. Quero convidar você para fazer leitura na sua Bíblia, para que você assim possa ter o pano de fundo do nosso tema, o pano de fundo do nosso estudo. O capítulo 4 é muito importante para o tema desta semana. Então eu gostaria de convidar você a ler o capítulo 4, todo o capítulo 4 de Jó. Nós vamos trabalhar em cima dele. Nós vamos citar algumas partes, alguns trechos desse capítulo. Então é muito interessante que você já tenha esse capítulo, já tenha estudado esse capítulo, já tenha lido esse capítulo. Então é muito importante para você entender todo o contexto que vai ser analisado neste vídeo. No capítulo 4, lá no início, diz assim: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderia conter as palavras? Silêncio rompido. Jó rompeu o silêncio com suas queixas e profunda lamentação. Agora seria a vez dos amigos de Jó também romperem o silêncio. Um a um irá expor suas considerações acerca do sofrimento de Jó. Importante analisar o papel de cada um nessa cena. Essa cena que lembra, na verdade, um grande julgamento. Nós temos Elifaz, que seria um advogado de acusação. Nós temos Bildade, um outro advogado de acusação. Nós temos Zofar, um outro advogado de acusação. Então nós temos, na verdade, 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, compondo uma grande banca de acusação. Depois, lá no final, vai aparecer Eliú, que seria um tipo de um mediador entre os amigos de Jó e o próprio Jó. Ele vai acusar os amigos de Jó, mas também vai fazer algumas acusações a Jó. Nós temos o próprio Jó em todo esse contexto como réu e o próprio advogado de defesa. Jó estava advogando a sua causa também. E nós temos Deus, que nós conhecemos como o grande e reto juiz. Segundo Matt Aaron, e agora eu vou citar textualmente o que ele diz, tendo talvez comunicado um ao outro separadamente, comparando anotações sobre o assunto, tendo-o discutido entre eles próprios e constatando que estavam todos de acordo em sua opinião que as tribulações de Jó certamente comprovavam que ele era um hipócrita, mas não o atacaram com essa grave acusação, até que, pelas manifestações de seu descontentamento, a impaciência nas quais acreditavam que ele criticava o próprio Deus, eles entenderam que ele
corroborou na opinião negativa que haviam inicialmente concebido, tanto sobre ele como sobre o seu caráter. Agora eles o atacaram com grande ansiedade. A grande questão, tomando por correta essa análise de Matt Henry, tomando essa análise como uma análise factível, nós temos a grande questão entre o debate de seus amigos, a questão da honestidade. A questão de debate entre Elifaz, Bildade e Zofar era uma só. Jó era realmente íntegro? Jó era realmente honesto? Essa era a mesma questão que norteava o posicionamento antagônico de Deus e Satanás. O consenso entre os três amigos era que em algum momento Jó havia incorrido em um erro. Eles não saberiam explicitar qual era esse erro, ou até mesmo um conjunto de erros. Jó não poderia estar sofrendo, digamos, de balde. Interessante é que Satanás falou para Deus que Jó não servia, exatamente usando essa expressão, não servia a Deus de balde. E os seus amigos, em suas conjecturas, imaginavam que não era de balde que Jó sofria. Eles destilaram várias vezes um veneno dolorido contra Jó. Jó, que já estava sofrendo com suas perdas e enfermidades, e agora também precisava dar ouvidos a insinuações infundadas e maldosas. Era tão fácil para aqueles amigos, era tão fácil para aqueles homens que não estavam na pele de Jó empilharem acusações. Uma forma simplista de julgar uma pessoa apenas com base em seus próprios pensamentos e pareceres. Três amigos que mais pareciam algozes de um homem que sofria e agonizava dia após dia. Começa aqui o desfile de acusações e interpretações para a angústia de Jó. O primeiro da fila é Elifaz, provavelmente o mais idoso de todos. Os demais, conforme a idade, aguardariam pacientemente a sua vez. A mudança de estratégia. Os amigos de Jó assistiram ao seu lamento, segundo o pensamento do pastor José Gonçalves, e depois de assistirem todo esse sofrimento de Jó, esses 7 dias em que guardaram silêncio, eles deixam de agir como consoladores, que era o papel primordial, era exatamente por isso que eles estavam ali, por isso que eles, de livre e espontânea vontade, foram até Jó para consolar Jó, para prestar solidariedade a Jó, mas eles deixam esse papel de consoladores para assumirem a posição de censores. Elifaz, Bildade e Zofar fecharam questão entre si. Jó estava sofrendo por causa dos seus pecados. Jó estava sofrendo por causa da sua iniquidade. Haveria um pecado oculto, não declarado, não confesso. Jó não estaria dizendo toda a verdade. Ele não havia declarado o que realmente fizera ou o ponto no qual ele errara. Existiria um erro, um tropeço moral de Jó. As especulações eram muitas. A partir dessa concordância, iniciam-se os debates. Os amigos de Jó apontavam suas conclusões e Jó defendia-se. Estava acusado. Jó estava sendo atacado por todos os lados. Não haveria trégua. Deveria se esquivar das palavras muitas vezes amargas e até mesmo venenosas de seus amigos. Definitivamente Jó estava só. Quem restou ao seu lado? Os seus amigos agora o acusavam. A sua esposa agora pedia que ele amaldiçoasse o próprio Deus. Jó estava só. Jó era um réu solitário em julgamento sem tréguas. Ele era o seu próprio advogado. Advogava em causa própria, pois ele mesmo era a sua única fonte de defesa. Sem poder contar com os amigos, ao longo das falas de seus amigos, Jó percebe que não pode contar com eles.
Eles não parecem estar dispostos a ajudar, pois preferem atuar como juízes, cada qual emitindo uma sentença, cada uma delas desfavoráveis a Jó. O solitário, sábio, sofredor declara em alto e bom tom. Está lá em Jó, capítulo 6, versículo 21. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Vêm os meus males e ficam com medo. O primeiro tópico da nossa lição de hoje traz o seguinte título: Os pecadores no contexto da justiça retributiva. Nós temos 3 subtópicos. O primeiro, a lei da semeadura e da colheita. O segundo, o homem colhe o que plantou. E o terceiro, a queixa de Jó. A lei da semeadura e da colheita. Tudo que o homem semear, isso ele irá colher. Segundo ele faz, Jó, em algum momento, talvez às escondidas, talvez em secreto, plantou algo que desagradasse a Deus, que colocou em xeque a sua obediência, a sua integridade. Agora estava colhendo uma verdadeira tempestade. Algumas pessoas também são devotas dessa teologia. Ainda hoje existem devotos dessa teologia. É claro que ao plantarmos o mal, iremos colher o mal. É correto acreditar que quem faz o mal para os outros também poderá receber o mal em sua vida. O erro dele faz era acreditar que somente sofre, somente tem dores, somente padece quem fez o mal para alguém. Lembremos-nos de uma passagem bíblica em que os discípulos confrontam Jesus sobre essa posição, sobre esse posicionamento. Lá no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 9, versículos 1. A partir desse versículo nós lemos: Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus estava falando que nem sempre o mal de hoje é consequência do mal anterior. O infortúnio do presente nem sempre pode ser explicado buscando culpados no passado. A lei da semeadura e da colheita tem um amparo bíblico. O próprio apóstolo Paulo ensinou isso lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. É claro que essa lei tem ainda validade em nossos dias, mas não podemos usar ela indiscriminadamente sem analisar o contexto de cada situação específica. A teologia da justiça retributiva. Mesmo que o homem não externe, mas no seu íntimo ele guarda uma singela definição de como Deus deveria agir. Abençoar os que fazem o bem, os que ajudam as pessoas, os que fazem a obra de Deus e ainda, por outro lado, castigar os perversos, os que espalham maldade, a dor e o sofrimento. Essa seria a perfeita justiça de Deus. Sendo muito simplista, diríamos que o bem se paga com o bem, logo o mal se paga com o mal. A crença na recompensa divina nasceu na tradição sapiensal. Os sábios viam acontecer boas ações, atraindo o bem, e o mal sendo atraído por más ações. Quando a pessoa recebia o bem, era aprovada pelo juízo divino, que a todos contempla. Segundo Dietrich, nós vamos agora ler textualmente o que ele falou. A chave principal de leitura da teologia da retribuição estava fundamentada na ideia de que Deus governava a vida social, dando fortuna e felicidade aos trabalhadores e honestos e castigando com sofrimento e pobreza os injustos. Assim Deus exercia seu senhorio e sua soberania. Assim Deus
agiu na história. O povo em geral costumava ligar a riqueza de alguém com sua obediência a Deus e interligava sua riqueza à sua boa conduta moral e espiritual. Enquanto isso, os pobres eram duplamente afetados pela precariedade natural e também pelo julgamento popular que os sentenciava como pessoas indignas, impuras e alheias à vontade de Deus. A chamada teologia da prosperidade, assumida pela maioria das igrejas neopentecostais, tem sua origem exatamente na teologia da justiça retributiva. Segundo seus líderes, quem é mais esforçado no sentido de levar uma oferta de maior vulto ou um compromisso financeiro firmado com a igreja tem todas as condições ideais de prosperar em todas as áreas da sua vida, principalmente a área financeira. Até porque, para essas igrejas, quanto mais o ofertante traz para as salvas e cofres da instituição, mais ela se beneficia da fé de seus adeptos. Por outro lado, encontramos inúmeros relatos de pessoas que se frustram ao aderirem a essa teologia, muitas vezes tendo seu patrimônio lapidado em troca de benesses financeiras que nunca chegam. Porém, a culpa não deve recair sobre os líderes de tais igrejas, mas deve ser compartilhada com o próprio ofertante, que por vezes age por ganância e pelo desejo de receber tudo da maneira mais cômoda e menos trabalhosa. Muitas igrejas neopentecostais ensinam seus fiéis a barganharem com Deus, se colocarem como essas igrejas se colocam como um grande balcão de negócios, uma grande feira livre, onde exige-se, essa é a palavra, exige-se de Deus o pagamento pela devoção. Tentam subornar a Deus através de sacrifícios de tolo que não levam a nada. Quero convidar você que está gostando do vídeo para inscrever-se no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, faça parte da nossa comunidade. Esteja conosco também semanalmente. Toda quarta-feira nós temos um vídeo novo no canal. Toda quarta-feira nós publicamos um vídeo em que nós analisamos a lição da semana, a lição proposta para a revista Lições Bíblicas da CPAD, estudando nesse trimestre sobre o livro de Jó. Nós também temos ali uma playlist, o sofrimento humano, e você poderá analisar essa playlist, assistir essa playlist, é muito interessante para que você possa ter também os demais vídeos, os vídeos do 1 ao 5 que você pode encontrar nessa playlist e assim fazer uma maratona sobre o nosso estudo versando sobre o livro de Jó. Continuando o nosso estudo, chegamos ao tópico 2, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Primeiro tópico, ortodoxia engessada. Segundo, uma ameaça à tradição religiosa. Terceiro subtópico, um defensor celeste. Bom, nós falamos aqui sobre Elifaz, nós estamos conversando sobre ele, mas afinal, quem era Elifaz? Ele era de origem edomita, era provavelmente o mais antigo dos 3 amigos que estavam assistindo pessoalmente o drama de Jó. Na cultura oriental antiga, os mais velhos tinham primazia na fala, depois os mais novos poderiam também falar. Então, provavelmente Elifaz era o mais velho e por isso ele inicia a sua fala. Ele era um sábio, segundo alguns teólogos, ele também era um filósofo. Ele pertencia à antiga escola de pensamento que acreditava que o sofrimento era o merecido castigo por uma falha cometida pela pessoa. Ele era moralista, era austero, era dogmático e tinha algumas declarações muito profundas. Na verdade, as mais profundas declarações dentre os amigos de Jó era justamente a de Elifaz. Elifaz se mostra perspicaz. Suas declarações são claras e objetivas. Ele trata muito bem sobre o sofrimento humano. Ele fala muito bem sobre a generosidade de Deus para com os justos e também sobre o castigo de Deus para com os ímpios. O grande problema no discurso de Elifaz é que ele tinha um discurso prático, porém desprovido de calor humano. Ele não tinha empatia para falar. Não se colocava no lugar de Jó. Uma pessoa empática é aquela que se coloca no lugar de outra pessoa. É aquela que assume para si as dores da outra pessoa. Elifaz não estava definitivamente fazendo isso. Ele não tenta
conciliar o desagravo que Jó estava sofrendo com a misericórdia divina. Suas palavras são profundas, seu ensinamento é adequado, sua teologia é objetiva, mas carece Elifaz de compreensão do problema alheio. Em resumo, Elifaz é um grande pregador, talvez até mesmo um grande ensinador, mas definitivamente não serviria para ser pastor. Fazendo uma leitura dos discursos de Elifaz, não se vê um pastor preocupado com as feridas de suas ovelhas, apenas o dedo crítico sobre elas. Elifaz tinha suas limitações. Era um ser humano, assim como Jó e os amigos. A complexidade da situação vivida por Jó não poderia ser resumida a dogmas ou a um pensamento fechado. Jó estava ciente de sua inocência. Elifaz estava utilizando toda a sua linhagem sábia, toda a sua bagagem filosófica, seu conhecimento, suas experiências, suas vivências, seu conhecimento para compor uma tese acerca do sofrimento de Jó. Baseado em toda a sua vivência e por certos muitos aconselhamentos que ele prestara, uma vez que era um sábio, e com certeza um sábio muito requisitado para ajudar as pessoas. Porém, agora Elifaz estava diante de algo que fugia do seu conhecimento. Nem ele, nem Bildade, nem Zofar tinham todos os elementos necessários para compor teses, porque estavam lidando agora com algo desconhecido por eles. Nem eles, nem Jó sabiam o que estava acontecendo nos bastidores. Eles não tinham conhecimento dos diálogos entre Deus e Satanás. Não sabiam do desafio do inimigo de Deus. Aqui temos uma preciosa lição. Nós não sabemos o que acontece nos ares. Em uma atmosfera superior, onde trava-se continuamente uma batalha entre o bem e o mal. Nossa compreensão humana é extremamente limitada e vaga, mas nossa confiança em Deus compensa essa falta de entendimento, uma vez que colocando em Deus toda a nossa esperança, como Jó o fazia, admitimos a nossa única e absoluta confiança em nosso Redentor. O meu Redentor vive e por certo se levantará. Lá no capítulo 4, no primeiro e no segundo versículo, então respondeu Elifaz o temanita e disse: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderia conter as palavras? Elifaz inicia uma série de discursos pedindo a autorização de Jó para falar-lhe. Inicia com uma pergunta o seu discurso. Era um costume antigo iniciar o diálogo por meio de uma pergunta. Isso acontece muito no livro de Jó. Alguns entendem a pergunta de Elifaz como um sarcasmo. Elifaz faz alguns elogios a Jó. Está lá no capítulo 4, versículos 13 e 4. Eis que ensinando a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Elifaz faz uma introdução em seu discurso elogiando as atitudes anteriores de Jó e reconhecendo seu favor aos necessitados. Mas a partir daí ele começa a destilar uma série de acusações. Ele inicia o seu discurso inicialmente com uma pergunta, pede autorização para falar e a partir de então ele faz algumas considerações iniciais elogiosas a Jó e depois começa a desfilar a sua tese para o sofrimento de Jó. Chegamos ao nosso terceiro tópico, os pecadores diante de um Deus infinito. Primeiro subtópico, Deus não se importa com quimeras humanas. Segundo, Deus caminha com os homens. Aqui ele faz o trocadilho, ele faz algumas acusações. Vamos ver o que ele faz, diz acerca de Jó. Capítulo 4, versículo 6. Porventura não é o teu temor a Deus a tua confiança, e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? O que Jó ouve agora da boca de Elifaz? Simplesmente o seguinte: se Jó estava confiando em Deus, se ele confiava em Deus, se a sua confiança estava em Deus,
não haveria razão para desespero. Justamente isso, simplesmente isso, encerra essa sentença de Elifaz. No capítulo 4, versículo 8, diz assim: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. O que Elifaz está falando aqui? Jó lavrou, plantou iniquidade, logo a semeadura seria justamente o fruto do plantio. Ou seja, se Jó estava sofrendo, não adiantava reclamar a Deus, pois ele, Jó, era o único responsável pelo sofrimento. Elifaz traz à tona sua experiência de vida, onde já vira muitos desonestos e traiçoeiros pagarem pelo mal que cometeram. Jó seria mais um exemplo, apenas mais um de tantos exemplos. Uma experiência a mais para Elifaz contar para outras pessoas. O sofrimento de Jó seria uma espécie de laboratório, onde seria confirmada a teoria de Elifaz. Somente o injusto sofre. Jó estava na concepção de Elifaz, exatamente fazendo isso, pagando pelo seu mal, pagando pelo seu pecado. Ou seja, Jó era apenas mais um pecador que estava sofrendo. Com uma diferença: era um pecador teimoso e não admitia sua culpa, o que apenas dificultava o trabalho de acusação de seus amigos. Mal sabiam eles que Jó tinha por fiador da sua honestidade o próprio Deus. No capítulo 4, versículo 17, seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Qual a leitura que nós fizemos aqui dessa fala de Elifaz? Por que Jó se justificava tanto? Elifaz não entendia a importância que Jó dava para a sua própria honradez, para a sua própria retidão. Acaso ele queria ser tão bom e justo quanto Deus? Era a indagação de Elifaz. Uma constatação final. Elifaz, o temanita, não entendia o que ele faz. Elifaz, o homem, não entendia o que ele, o Todo-Poderoso, faz. Na verdade, Elifaz, o temanita, não entendia o agir de Deus. O Todo-Poderoso estava no controle daquela drástica e melancólica situação. Deus é o Todo-Poderoso, não maldoso ou perverso. Deus não estava se deleitando com as agruras de Jó. Esse papel era do inimigo. Satanás, sim, degustava cada instante de dor e tragédia experimentados por Jó. A perspectiva inicial de Satanás de ver Jó amaldiçoando a Deus e negando o seu Deus deu lugar à perplexidade de ver um homem temente, resignado, embora conflitante, e fiel às suas convicções. Definitivamente, Jó era tudo o que Deus dissera, fiel e temente. Muitas vezes somos provados, muitas vezes somos testados, muitas vezes somos avaliados por Deus. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo. Ele conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro como uma única coisa, pois Ele não está como nós, preso ao tempo e ao espaço. Porém, Ele quer que nós conheçamos o nosso próprio potencial, nossas habilidades, nossas possibilidades, mas certamente Ele estará conosco. Mesmo na luta, mesmo na prova, Ele estará conosco. Lembramos que o que alguém já falou, o professor, durante a prova, guarda silêncio, mas ele está com o aluno por ocasião da prova. Muito obrigado a você que esteve conosco até aqui, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que está prestigiando o nosso canal, você que está chegando hoje, lembre-se, inscreva-se no nosso canal, nos ajude, nos dê essa grande graça, essa grande oportunidade de fazer parte também da sua lista de canais favoritos. Inscreva-se,
coloque o sininho ativado, ative o sininho para receber as próximas notificações. Sempre quarta-feira tem um vídeo novo. Toda quarta-feira tem um vídeo novo no canal. Nós queremos convidar a você para estar conosco nesta comunidade, para estar conosco nesse estudo sistemático, nesse estudo até o final do ano sobre o livro de Jó, onde estaremos analisando muito mais nuances desse livro maravilhoso. A você que já faz parte da nossa comunidade, muito obrigado pela sua confiança, continue conosco, deixe seu comentário, deixe a sua opinião, deixe as suas considerações para que nós possamos melhorar cada vez mais. Deus abençoe maravilhosamente a cada um de vós.